A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Estamos aqui nessa manhã, aqui no YouTube, no Facebook. E você que está aí entrando aí pelo Facebook, faça a inscrição no canal do YouTube, Bispo João Paiva. Você que está no YouTube, continue conosco e continua fazendo a tua inscrição. E nós contamos com a tua ajuda, a tua compreensão, e temos aqui pela manhã uma palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui no Salmo 17, uma palavra que Deus colocou no meu coração, para que você venha entender o agir de Deus, né? Operando Deus, quem impedirá, né? Deus, ele tem se feito presente quando aquele que dá ouvido, aquele que ouve a palavra de Deus, Deus, ele quer falar conosco, ele quer falar conosco nessa manhã, princípio de tarde, agora são 11h30 praticamente, né? Então aqui Davi pede a Deus que proteja dos seus inimigos, né? Quem que não quer proteção de Deus, né? Eu quero, você quer, todos nós queremos proteção, né? E quem pode ser o nosso guardião? Somente a Deus, Ele é o nosso guardião. Se nós colocar nossa vida, nosso caminho nas mãos dEle, Ele tudo fará, não é verdade? Então aqui diz assim, no Salmo 17, ouve-me, assim Davi dizia, ouve-me, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sabe, igreja, nós, quando fazemos nossas orações, Deus, ele sonda o nosso coração e esquadrinha nossos pensamentos. Ele sabe de que forma nós estamos invocando ele, só para aquele momento mesmo, naquele momento de angústia, de tristeza, de perseguição, de uma calúnia, e você está lá naquele sofrimento. Ele sabe se você está buscando a Deus só por aquele momento, só por causa desse ato que você está acontecendo com você. Ele sabe, igreja. Aqui, e ele continua dizendo, saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achastes. Propus que a minha boca não transgredirá. Aleluia, né? Aqui Davi mostrava a sua fidelidade, igreja, ao Todo-Poderoso. Nós temos que mostrar nossa fidelidade ao Todo-Poderoso. Quando nós invocamos a presença de Deus, nós temos que estar apto e aprovado para podermos clamar. Às vezes você clama, suplica em alta voz, talvez você não encontre o socorro de Deus. Por quê? Porque você não está na lealdade, você não está na fidelidade com o Todo-Poderoso. E aqui Davi defendia a sua fé sincera e a sua integridade. Nós temos que nos defender com a nossa fé. Deus sabe a tua fé, Ele sabe a minha. Ele sabe a nossa integridade. Não adianta nós falarmos de boca. De boca é fácil. Quero ver você mostrar a tua fé com atitude. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obra é morta, igreja. Nós temos que mostrar, defender a nossa fé, entendeu? Quando você tem convicção de que Deus vai te atender, vai te socorrer, claro, no tempo dele. Às vezes nós queremos o nosso jeito, do nosso modo, do nosso querer, mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Temos que pedir suporte, nós temos que estar em consagração, em oração e manter a fidelidade e integridade para poder suportar a tempestade. Você entra num barco, você não sabe o que você vai encontrar em alto mar. O tempo pode virar, né, igreja? Pode. O pescador vai pescar, ele vai com alegria e enfrenta embaraços, correntes, ventania, ondas, frio, sol. Ele enfrenta todas as adversidades. Mas se você estiver íntegro, fiel, seguro na sua fé com Deus, e que você tem convicção que ele vai te livrar, ele te livra, porque você sabe, porque todos nós sabemos como está a nossa integridade com Deus, nós sabemos, igreja, e aqui, expressar os seus mais profundos sentimentos e intenções, você tem que mostrar para Deus as suas intenções. Você pode até falar, mas ele sabe, ele sonda, não temos como nós enganar
Nós não temos como enganar Deus. Você pode enganar um homem, o seu modo de falar, né? Agradando ali, né? Todo mundo conhece. E a Deus? A Deus você não se achega dessa forma. Não, Ele não dá essa oportunidade a você chegar e ficar idolatrando Ele. Não, com Deus nós não chegamos com segundas intenções. Com Deus você chega na fidelidade e na sinceridade, nos mais profundos sentimentos e intenção, porque senão você vai arrumar problema para você. Vai dar brecha para o inimigo. E daí? Como é que fica? Fica difícil, né? E aqui, e ele diz, isso nos ensina que uma oração feita com sinceridade agrada a Deus. A oração sua tem que ser sincera, igreja. Você tem que ter certeza, convicção que Deus está ouvindo as suas orações. Por quê, bispo? Porque eu tenho a minha fé, a minha integridade, o meu sentimento com Deus é sincero e verdadeiro. Ele sabe, Ele conhece a mim e a você, Ele sabe. Não adianta nós fazer uma oração que bate no teto. Não, igreja. A oração do justo muito comove o coração de Deus. O Altíssimo não escuta palavras eloquentes vindas de um coração mentiroso. Não, tem gente que faz aquela oração que, meu Deus, que show de oração, hein? Não é assim que agrada a Deus. Deus, Ele quer uma oração que realmente toca no coração de Deus. Está entendendo, amada igreja? Mas atenta para aqueles que com humildade reconhecem a própria pequenez e os próprios pecados. Temos que reconhecer que somos pecadores. Não é que vivemos no pecado. Somos pecadores, porque o único perfeito é Deus, igreja. O único perfeito somente é Deus. Nós somos imperfeitos. Temos que procurar perfeição todo santo dia. Nos consertar com Deus todo santo dia. Na hora de deitar, levantar, durante o dia, nós temos que estar sempre nos consertando. Reconhece a sua própria pequenez. Temos que reconhecer. O Senhor sabe que não somos perfeitos. Ele sabe, igreja, que não somos perfeitos. Ele não nos fez perfeito. Salmo 8 diz, somos um pouco abaixo de Deus, um pouco, não longe dele. Então, mas quando nos voltamos para a sua vontade, ele também se inclina para nos ouvir. Quando você vai fazer uma oração sincera, íntegro, fiel a ele se inclina para você, ele vai ouvir. Igreja, ele vai ouvir. E quando ele ouve, a nossa vontade se volta para a vontade de Deus, porque ele nos apresenta aprovado, ele aceita nós aprovado. Então, nessa manhã, é uma palavra que Deus colocou no meu coração para que você possa meditar. Medita, busca esse Deus. Seja sincero com Ele, diga para Ele que você está falho, que você precisa de ajuda, precisa de socorro, você precisa ser fiel, você quer voltar ao primeiro amor. Igreja, nós temos que nos colocar aprovado diante dos olhos de Deus. Ele é magnífico, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Então, nessa manhã, Ele está nos convidando para que nós venhamos ser pequeno diante dEle, pequeno, e admitir que somos pecadores, admitir que somos falhos e admitir que não somos perfeitos. Nós temos que ser perfeito aos olhos de Deus, aos olhos do homem, amada igreja. Você vai se decepcionar, porque infelizmente a natureza humana é pecaminosa. Meu Deus do céu, o ser humano, olha, sem comentários, né? E aí, quando nós nos voltamos, né, na sua vontade, na vontade de Deus, e aí ele também se inclina para nos ouvir. Ele quer ouvir o Filho, ele quer ouvir aqueles que ele escolheu para abençoar, né? Mas nós temos que estar atento a tudo que está aqui na terra, né? Atento que está ao teu derredor, sendo vigilante, né? Evitando comentários, mais no silêncio do que no falar, né? Então é assim que Deus nessa manhã está me oferecendo a mim e a você, para que nós possamos ser uma bênção na presença de Deus, né? Não é no muito falar. Nós aprendemos com nossos erros e admitimos que precisamos nos corrigir cada dia, né? Não olhe pelo que falam e nem pelo que apontam. Olha pelo que Deus vê em você e pelo que você mostra para Deus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã e para todo sempre, né? Compartilhe essa mensagem, tem muitas pessoas precisando de ouvir essa mensagem, né? Então compartilha, seja um evangelista, né, aí no seu canal, né, no seu Facebook, no YouTube, onde você estiver, no WhatsApp, compartilha, que uma pessoa venha ouvir essa palavra em nome de Jesus, né? Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.